Muito bem, muito bem, muito bem. Você que está aí nos assistindo, eu sou o professor Ângelo Rigon, estou aqui para falar com você sobre mais um assunto do direito civil, aqui no Atrium Cursos, em que estamos nos preparando para gabaritar a prova de direito civil do exame da OAB. Então vem comigo, porque nós vamos falar hoje sobre o direito das obrigações. O direito das obrigações, como você sabe, é um assunto extremamente relevante dentro do direito civil. O direito das obrigações é uma consequência, normalmente, dos negócios jurídicos. Você já viu, certamente, o negócio jurídico e toda a sua estrutura. Agora vamos falar um pouco sobre o direito das obrigações. Primeira coisa que a gente precisa lembrar, quando falamos do direito das obrigações, é que a obrigação tem uma série de elementos que precisam ser recordados. Olha aí no nosso slide, você vai ver um conceito de obrigação. Então, obrigação é o vínculo jurídico transitório entre credor e devedor, pelo qual o segundo, ou seja, o devedor, se submete a uma certa prestação em favor do credor, de caráter econômico, cujo cumprimento é garantido pelo patrimônio do devedor. Isso aí quer dizer o quê, minha gente? Isso aí quer dizer que existe uma relação jurídica entre o credor e o devedor, pela qual o devedor se compromete a uma certa prestação. E essa prestação é o elemento primordial da obrigação. É aquilo que o devedor deve fazer para cumprir a obrigação. Vamos ver então cada um destes elementos, desta definição, deste conceito de obrigação, para que a gente possa ver quais são os elementos da obrigação. Vem comigo lá de novo, olha lá. Eu disse para você que a obrigação é o vínculo jurídico transitório. O que significa dizer que a obrigação é um vínculo jurídico transitório? Se ela é transitória, significa que ela não é perene, ela não é definitiva, não existe obrigação eterna. Toda obrigação é temporária. Então é o vínculo jurídico transitório, por quê? Porque toda obrigação nasce para se extinguir. Esse é o objetivo da obrigação. O objetivo da obrigação é a extinção por meio do seu cumprimento. Por isso eu assinalei para você lá, com bastante destaque aqui no slide, ó, o objetivo da obrigação é o seu cumprimento. De onde a gente tira isso aqui, que o objetivo da obrigação é o seu cumprimento? Daqui, do fato da obrigação ser um vínculo transitório. Então, se a obrigação é um vínculo transitório, significa que ela não é perene, ela sempre vai terminar em algum momento. Por isso a gente diz que o objetivo da obrigação é a sua extinção por meio do cumprimento. Aí você vai falar, mas Ângelo, é possível que não haja o cumprimento? Sim, é possível que não haja o cumprimento, mas ainda assim haverá a extinção, como a gente vai ver num próximo bloco, tá? Então, a obrigação sempre se extingue, normalmente com base no seu cumprimento, mas também pode acontecer dela se extinguir sem o seu cumprimento, como a gente vai ver oportunamente. Então guarda isso, primeira coisa, obrigação, vínculo jurídico transitório, significa que ela não é perene, significa que ela não é eterna e que por isso o seu objetivo é o cumprimento. Segundo elemento importante que a gente vai ver, olha, continua lá no conceito, obrigação é o vínculo jurídico transitório entre credor e devedor. Credor e devedor são os sujeitos da obrigação. Então, a obrigação é um vínculo transitório que se estabelece entre esses dois sujeitos. De um lado, o credor, de outro lado, o devedor. Sempre para que haja obrigação, é necessário que haja um credor e que haja um devedor. Toma cuidado, presta atenção para não fazer confusão. Lembra que eu estou falando aqui de uma obrigação. Não confunda o conceito de obrigação com o conceito de contrato, que são coisas diferentes. Os contratos dão origem a obrigações. Os contratos geram obrigações. Então imagine, por exemplo, que você tem um contrato de compra e venda. De um lado você tem um comprador, de outro lado você tem um vendedor.
Estas são as partes no contrato de compra e venda. Mas deste contrato de compra e venda nascem quantas obrigações? Nascem duas obrigações. De um lado eu tenho a obrigação do comprador. Qual é a obrigação do comprador? É pagar o preço. E do outro lado eu tenho a obrigação do vendedor. Qual é a obrigação do vendedor? Entregar a coisa. Então perceba que eu tenho aí duas obrigações. Em uma obrigação, que é pagar o preço, quem é o devedor? O devedor é quem compra, porque quem compra deve pagar o preço. Nesta obrigação, o credor é quem está vendendo, porque ele tem que receber o preço. Do outro lado, eu tenho outra obrigação. Quem vende tem a obrigação de entregar a coisa. Então, nesta obrigação de entregar a coisa, o vendedor é o devedor. E nesta obrigação de entregar a coisa, o comprador é o credor. Toma muito cuidado com isso, porque é fácil de você fazer confusão. Por quê? Porque no dia a dia, a gente está acostumado a pensar assim, contrato de compra e venda, eu estou comprando um imóvel, logo eu tenho que pagar. Se eu tenho que pagar, eu sou o devedor. Cuidado, eu sou o devedor da obrigação de pagar, mas o vendedor também é devedor, é devedor da obrigação de entregar a coisa. Então toma cuidado, porque é muito comum a gente associar na cabeça de maneira rápida, sem parar para pensar um pouco mais, devedor com quem tem que pagar em dinheiro. Não é assim que funciona. Devedor não é sempre quem tem que pagar em dinheiro. Devedor é quem se submete a uma certa obrigação. E quem se submete a uma certa obrigação pode ser devedor de pagamento em dinheiro, de entrega de coisa, de realização de serviço, de não realização de conduta, tá? Então toma cuidado para você não fazer essa confusão, porque isso aí é fácil de te derrubar em questão de prova. Toma muito cuidado. Retomando lá, falei para você que obrigação é o vínculo jurídico transitório entre credor e devedor. O credor e o devedor são as partes do negócio. Está aqui ó, em destaque para você. Eu tenho o credor e eu tenho o devedor. O credor também é chamado de sujeito ativo da obrigação. E o devedor também é chamado de sujeito passivo da obrigação. Por quê que o credor é o sujeito ativo e o devedor é o sujeito passivo? Ora, o credor é o sujeito ativo porque é ele que pode agir para exigir o cumprimento da obrigação. Então, se eu sou credor, você me deve, eu posso tomar uma providência para exigir de você o cumprimento da obrigação. Logo, eu sou o sujeito ativo porque eu posso agir. E o devedor? O devedor é o sujeito passivo, porque sobre ele recai o peso da obrigação. É ele que se submete à obrigação, ele carrega a obrigação. Então ele é o sujeito passivo. Então credor, sujeito ativo, devedor, sujeito passivo. Lembra bem disso, que quando a gente for falar das formas de cumprimento indireto da obrigação, você vai ter que lembrar isso aqui. Tá? Lembra que o credor é sujeito ativo, lembra que o devedor é sujeito passivo. Aliás, tudo aquilo que a gente fala, que diz respeito a conceito, tudo que diz respeito a definições, tem que ficar bem claro na sua cabeça. Por quê? Porque lembra que os juristas são pessoas bem desocupadas, que ficam o tempo inteiro inventando classificações. Então, uma das coisas que a gente mais vê no direito civil é classificação. Então, a gente vai ver a classificação das obrigações, a gente vai ver a classificação dos contratos, você vai ver a classificação da posse, você vai ver a classificação de um monte de coisas. Essas classificações têm que ter base em alguma coisa. Essa base vem onde? Vem nestes conceitos gerais. Então você vai ver, por exemplo, classificação em objetiva e subjetiva, tem a ver com objeto e com sujeito. Então presta atenção em tudo isso que a gente está falando aqui de definições gerais, de conceitos gerais, porque vai te facilitar muito lá na frente para você lembrar daquilo que é necessário na hora de classificar, tá? Toma cuidado com classificação, porque classificação sempre cai em prova e são umas questões bem encardidinhas para te pegar e para te complicar, ok? Então falei para você que as partes na obrigação são o sujeito ativo, que é o credor, o sujeito passivo, que é o devedor. Continuando aí no nosso conceito, falei que obrigação é o vínculo jurídico transitório entre credor e devedor, pelo qual o segundo, ou seja, o devedor, se submete a uma certa prestação.
o devedor se submete a uma certa prestação. Opa, passei meu slide aqui. A uma certa prestação. Prestação esta de caráter econômico. O que é a prestação? A prestação, gente, é o núcleo da obrigação. A prestação é o objeto da obrigação. É o quê da obrigação. O que tem que ser realizado para que se considere cumprida a obrigação? A prestação. Ó, você lembra quando você estudou lá no primário e a professora explicou para você a diferença entre sujeito e predicado, né? Ela falava assim, sujeito é quem realiza a conduta e o predicado é tudo que sobra quando você tira o sujeito. É mais ou menos isso que você vai lembrar aqui. Lembra que na obrigação você tem os sujeitos e o objeto. Os sujeitos e a prestação. Quais são os sujeitos? O credor e o devedor. E a prestação é tudo que sobra quando você tira os sujeitos. Então pensa comigo. Imagine que eu, Ângelo, tenho a obrigação de entregar para você 100 mil reais em dinheiro amanhã às 7 da manhã no endereço X. Então, minha obrigação, entregar, eu, Ângelo, tenho que entregar a você uma mala contendo 100 mil reais em dinheiro no local X às 7 horas da manhã. Essa é a obrigação. Então, o seu pedido total da obrigação é Ângelo deve entregar uma mala contendo 100 mil reais para você que está aí me assistindo às 7 horas da manhã no local tal. Ok? Essa é a obrigação. Tira os sujeitos. Quem são os sujeitos? Eu e você. Se você tira os sujeitos, o que sobra? Sobra entregar uma mala contendo 100 mil reais em dinheiro às 7 da manhã no local X. Esta é a prestação. Então, a prestação é entregar uma mala contendo 100 mil reais em dinheiro às 7 da manhã no local X. Tudo isso é a prestação. Toma cuidado! Prestação não é 100 mil reais. Prestação não é a entrega. Prestação é tudo isso. A entrega de 100 mil reais em dinheiro no local X. Se você tirar os sujeitos, o que sobra é a prestação, tá? A prestação, então, é o que deve ser realizado para que se considere cumprida a obrigação. Lembra disso, porque isso vai fazer muita diferença e isso te atrapalha na hora da prova se você não souber exatamente do que eu estou falando. Tudo bem? Continuando. Então, falei para você lá que o objeto da obrigação é a prestação. Estou brigando com o slide. Estou brigando muito, achei. Então, falei para você que o objeto da obrigação é a prestação. Que o objeto da obrigação é a prestação. Beleza? Ok. Continuando daí. Pelo qual o segundo se submete a uma certa prestação de caráter econômico, cujo cumprimento é garantido pelo patrimônio do devedor. Olha que importante isso aqui. Presta atenção. Eu falei para você, aqui no conceito, que a prestação tem caráter econômico. O que significa isso? Significa que toda prestação tem um conteúdo econômico. Não existe prestação sem conteúdo econômico. Toda obrigação tem em si um conteúdo econômico, economicamente apreciável, passível de ser convertido em valor econômico, tá? Aí você vai falar para mim, peraí, mas e o dano moral? Dano moral não tem conteúdo econômico. Mas dano moral não é obrigação. Dano moral é dano. Qual é a obrigação decorrente de alguém que causa um dano moral? A obrigação decorrente de alguém que causa um dano moral é indenizar a parte que sofreu o dano. Então a obrigação não é o dano. A obrigação é indenizar pelo dano causado. E aí você vai me dizer como é que se indeniza? Se indeniza em dinheiro. Então, a obrigação de indenizar, inclusive o dano moral, tem conteúdo patrimonial. Toda obrigação tem conteúdo patrimonial. Se não tiver conteúdo patrimonial, certeza que não é obrigação. Para ser obrigação, tem que ter conteúdo patrimonial, economicamente apreciável. E a última coisa que eu coloquei aí na definição para você é que o cumprimento da obrigação é garantido pelo patrimônio do devedor. O cumprimento da obrigação é garantido pelo patrimônio do devedor. O que significa isso? Isso significa duas coisas. Quando eu digo para você que o cumprimento da obrigação é garantido pelo patrimônio do devedor, isso tem que te levar a duas conclusões.
Primeira conclusão é que o devedor só responde com seu patrimônio, tá? O devedor só responde com seu patrimônio, nunca com sua pessoa. Por isso, não existe prisão civil por dívida no Brasil. Por quê? Porque eu não posso dever e, por consequência, ser preso. Porque aí eu estaria pagando a dívida com a minha liberdade, estaria pagando a dívida com a minha pessoa, e isso não é tolerado, isso não é permitido. Tá? Está dentro da lógica desse conceito que eu acabei de passar para você. Porque o devedor só pode pagar com seu patrimônio, nunca com a sua pessoa. Lá nos primórdios do direito, lá no direito romano, na primeira fase do direito romano, era possível que o devedor pagasse com a sua pessoa. Pagasse com a sua pessoa, inclusive literalmente. Houve época em que os credores podiam retalhar o devedor, cada um pegava um pedaço e levava para si. Não sei qual era a vantagem que eles tinham com isso, mas isso já houve época em que era possível. Depois passou-se por uma fase lá no direito romano em que o devedor podia ser feito como escravo para honrar a sua obrigação. Perceba que aí também ele está pagando com a sua pessoa. Tudo isso acabou, tudo isso não existe. No nosso direito, no direito contemporâneo, não se admite o pagamento da obrigação com a sua pessoa, mas só com o seu patrimônio. Aí você vai falar para mim assim, opa, peraí, mas e o devedor de alimentos? O devedor de alimentos pode ser preso por dívida. Cuidado, cuidado. O devedor de alimentos pode ser preso por dívida? Até pode. Mas ele não é preso para pagar a dívida. Lembra primeiro, quando a gente fala de alimentos, que para poder ser preso pela dívida alimentar, o devedor tem que não pagar porque não quer. Porque a ideia é que o devedor de alimentos só será preso se ele for um devedor voluntário e inexcusável. Então ele não paga porque ele não quer, ele não paga porque ele não deseja pagar, e além disso, ele não tem nenhuma desculpa, nenhuma justificativa. Então, nesse caso, ele pode ser preso. Mas pensa comigo, o devedor de alimentos vai preso. Ok, ele vai ficar preso lá de 30 a 90 dias em razão do não pagamento. Tudo bem. Mas quando ele sai, pagou a dívida? Está quitada a dívida dele? Não. Ele sai e, ao sair, ele continua devendo aquilo que ele devia antes. Ou seja, esta prisão não serviu para cumprir a obrigação. Então, cuidado. Existe prisão por dívida numa situação excepcional, que é a dívida por alimentos de forma voluntária e inexcusável, até pode haver a prisão por dívida. Mas não se esqueça de que esta prisão não é forma de cumprimento da obrigação. Esta prisão não caracteriza cumprimento, não extingue a obrigação. Então ele não está pagando a dívida com a sua liberdade. Ele vai ter que pagar materialmente a dívida, ok? Então para essa ideia não existe exceção. O pagamento tem que ser sempre de forma material, com o patrimônio do devedor. A prisão do devedor de alimentos é apenas uma forma coercitiva de tentar obrigá-lo ao pagamento e não o pagamento em si mesmo. Joia? Beleza. Outra coisa, então volta lá. Falei que o cumprimento é garantido pelo patrimônio do devedor e te disse que você daí tem que tirar duas conclusões. Primeira, que o devedor só responde com seu próprio patrimônio. Segunda, que só o patrimônio do próprio devedor responde, nunca o patrimônio de terceiro. Então, se eu devo, qual é o patrimônio que tem que responder? É o meu patrimônio. Não pode ser o patrimônio do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha mulher, do meu irmão. Não. Eu devo. A dívida é minha. Então, é o meu próprio patrimônio que tem que responder. Jamais o patrimônio de outra pessoa. Por isso, quando você chegar lá no direito das sucessões, você vai ver que os sucessores só respondem pelas dívidas do morto, pelas dívidas do autor da herança, até o limite das forças da herança. Por que os sucessores só respondem pelas dívidas do morto até o limite das forças da herança? Porque a dívida não é dos sucessores, porque a dívida é do falecido. Se a dívida é do falecido, se a dívida é do morto, é o patrimônio do morto que tem que responder. Então não dá para ser o patrimônio dos sucessores. E cadê o patrimônio do morto? Está lá no inventário, está no espólio. Então pode-se habilitar o credor no espólio, mas não buscar bens dos sucessores. Tudo bem? Por quê? Porque somente o patrimônio do devedor é que responde, não o patrimônio de terceiros. Cuidado aí! Presta atenção.
Lembra de uma situação excepcional. Lembra da chamada desconsideração da personalidade jurídica. Na desconsideração da personalidade jurídica, quem deve é um sujeito, mas eu vou buscar bens no patrimônio de outro. Você lembra que um princípio fundamental que você viu quando você estudou pessoa, né, a diferença entre pessoa natural e pessoa jurídica, é que existe uma distinção necessária entre o patrimônio da pessoa natural e o patrimônio da pessoa jurídica. Os bens, por exemplo, de uma sociedade não se confundem com os bens do sócio. O que é do sócio é do patrimônio do sócio, pessoa natural. O que é da sociedade, que é pessoa jurídica, é da sociedade. Não se misturam os patrimônios. Tudo bem? Lembramos disso aí. Mas, imagine a seguinte situação. Eu sou sócio de uma determinada empresa. E eu tenho dívidas. E os meus credores vêm me cobrar. Entram com uma ação, por exemplo, uma execução contra mim. E aí vão procurar bens no meu patrimônio. Só que eles não encontram absolutamente nada no meu patrimônio. Eu não tenho bens em meu nome, eu sou um miserável. Eu estou totalmente na pobreza, na miséria, na rua da amargura. Eu ando de iate, eu ando de helicóptero, eu ando de Ferrari, eu uso as roupas mais bonitas, eu frequento os melhores locais, melhor tudo, mas eu não tenho nada em meu nome. Todo o meu patrimônio está em nome da empresa. Então o meu carro é da empresa, a casa em que eu moro é da empresa, o avião que eu uso é da empresa, o iate em que eu velejo é da empresa, tudo é da empresa. Peraí, eu vivo essa vida de alto luxo, não tenho nada, é tudo da empresa? O que é isso? Evidentemente, fraude, né? A ideia de que eu não vou ter nada em meu nome para que os meus credores não consigam pegar o que é meu. Neste caso, considerando a evidência de fraude, o juiz poderá determinar a busca do patrimônio, a busca dos bens no patrimônio da empresa, apesar da dívida ser do sócio. Isso é o que se chama desconsideração da personalidade jurídica. Eu vou desconsiderar a diferença de patrimônio entre o sócio e a sociedade e vou atrás dos bens da sociedade para poder pagar a dívida que é do sócio. Desconsideração da personalidade jurídica. Toma cuidado, porque a desconsideração da personalidade jurídica não é automática, né? Não é toda vez que o sócio tiver, que o fulano devedor tiver uma empresa, que eu posso ir lá no patrimônio da empresa. É preciso restar evidente que houve a intenção de lesar os credores. Então eu não tenho nada, mas a empresa tem um monte de patrimônio e tudo o que eu usufruo é da empresa. Neste caso, por exemplo, pode haver desconsideração da personalidade jurídica. Tudo bem? Então aí nós estamos falando de uma hipótese excepcional. Por que que pode? Pode porque eu estou falando da deliberada intenção de lesar os credores. E ainda assim eu vou invadir somente até o limite do capital social daquele sócio, porque eu não vou prejudicar os outros sócios em razão disso. Ok? Muito bem. Isso é a desconsideração da personalidade jurídica, mas pode ter a situação oposta, pode ter a situação inversa, e justamente por isso ela se chama desconsideração reversa da personalidade jurídica. Quando que haverá desconsideração reversa da personalidade jurídica? Quando quem deve é a empresa, quem deve é a sociedade, quem deve é a pessoa jurídica, e eu vou procurar bens, eu, credor dessa sociedade, vou procurar bens no patrimônio da sociedade, a sociedade não tem nada. Não há absolutamente nada no patrimônio da sociedade. Mas os sócios são milionários. Eles tiraram tudo que tinha no patrimônio em nome da sociedade e passaram para o nome deles. Para quê? Para evitar que os credores da sociedade conseguissem receber o que lhes é de direito. Então, neste caso, eu também estou diante de uma hipótese de fraude. Neste caso, e quem me deve é a sociedade, eu vou atrás do patrimônio da sociedade, a sociedade não tem, o que eu faço? Desconsidero a personalidade jurídica e vou atrás do patrimônio do sócio. Então eu vou buscar no patrimônio do sócio aquilo que a sociedade me deve, mas não tem para pagar. Desconsideração reversa da personalidade jurídica, ok? Então toma muito cuidado com isso aí. A ideia geral, volta lá para o slide, ó. A ideia geral é que o cumprimento da obrigação, como está aí na última linha, o cumprimento da obrigação é garantido pelo patrimônio do devedor. Garantido pelo patrimônio do devedor. Então a regra é que se é o fulano que deve, é o fulano que tem que pagar e mais ninguém. Situação excepcional,
desconsideração da personalidade jurídica ou desconsideração reversa da personalidade jurídica. Tudo bem? Bom, minha gente, de maneira geral, neste primeiro momento é o que de mais importante você precisa lembrar, o conceito de obrigação e estes elementos da obrigação, as partes e o objeto da obrigação.